E hoje eu vou trazer uma aula diferente para vocês, né? Eu preparei algumas dicas e macetes para que vocês possam utilizar na prova de legislação. Todo mundo aqui está fazendo curso, né? Algumas pessoas já finalizaram, estão simuladas. E o nosso objetivo é o quê? A aprovação na prova teórica, né? A prova ela contém 30 questões e a gente tem que acertar 70%, que equivale a 21 questões. Então, eu vou trazer algumas dicas nessa noite para vocês. Quem quiser anotar, tá? Eu vou escrever no quadro também. Se tiver dúvidas, levante a mão, pergunta, porque o nosso objetivo é trazer o quê? Trazer essas dicas e macetes para que na hora da prova vocês possam estar utilizando, né? E, consequentemente, sendo aprovado, ok? Vamos lá. A primeira coisa... Se você puder, essa para mim. A primeira coisa que traz na prova, que muitas vezes deixa a gente com dúvida, é essa palavra aí. Quem aqui já fez simular que encontrou essa palavra? Vários, né? E aí, eu falo assim, meu Deus, encontrei a palavra exceto na questão, bagunçou a minha cabeça toda, eu pensei que sabia aquela questão, e aí marquei, quando eu fui conferir, estava errado. Por que estava errado? Eu vou ensinar um macete para vocês, para que a gente possa estar utilizando toda vez que você vê essa palavra aqui na prova. Um pouquinho, agora como eu vou usar. 5, 4, isso. Toda vez que a gente se deparar com a palavra exceto, nós vamos substituir ela na questão. Olha só, uma questão que eu vou trazer para vocês. São equipamentos obrigatórios para bicicletas. Até aí, todo mundo sabia a resposta correta. Aí lá no final apareceu a palavra exceto. Ixi, e agora? O que eu respondo? Então, olha só. Se eu pegar a palavra exceto e trocar ela pela palavra não, olha como é que a questão fica mais fácil. Não são equipamentos obrigatórios para as bicicletas. Eu substituí essa palavra. O exceto estava lá no final. Eu fui e fiz o que com ele? Eliminei e troquei pela palavra não. Não são equipamentos obrigatórios para a bicicleta. Vamos ver? A letra A fala assim, retrovisor do lado esquerdo. A bicicleta ela precisa ter retrovisor do lado esquerdo? Sim ou não? Sim. Então não é essa a alternativa, né? Dispositivo de iluminação noturna na frente e na traseira, é necessário? Sim. Buzina? Sim. E refletivos luminosos nos pedais? Sim. Então, qual é a resposta? Vocês falaram para mim que todas estão certas. Qual é a que está errada? Vamos de novo. Não são equipamentos obrigatórios para bicicletas. Vira mais um pouquinho, Leite. Letra A, retrovisor, para que eles possam acompanhar comigo. Retrovisor do lado esquerdo. Precisa? Dispositivo de iluminação noturna na frente e na traseira. Por que não? Por quê? Quem falou não? Por quê? Quem falou não? Por que não? Eu acho que só atrás, não? Precisa atrás e na frente. E aí na frente eu vou colocar ela onde? Dispositivo de iluminação noturna na traseira e nos pedais, tá? A buzina na bicicleta a gente usa a campainha, né? E os refletivos nos pedais, tá? Existem algumas pessoas que são ciclistas agora que têm utilizado aquele tipo um farol na frente, mas não é um equipamento obrigatório. Torna-se uma segurança, tá? Para o ciclista, mas ele não tem uma obrigatoriedade. Os demais ele tem. Então, a palavra exceto eu troquei por não e descobri qual equipamento eu não preciso na bicicleta. Vamos ver uma nova questão? Faça
cabeça. Ou letra D, airbag. Não faz parte de equipamentos obrigatórios. O extintor de incêndio, ele não é mais obrigatório para automóveis. Somente para qual tipo de veículo? Olha, todo mundo procurando o olhar da professora sentada para ver se ela vai falar para vocês. Só para carro grande, né? Caminhão. Somente para transporte de carga e transporte de passageiros, tá? Coletivo. Então, os nossos automóveis não precisam mais de extintor de incêndio por enquanto, porque eles já estão aí revendo para ter uma possibilidade de volta, tá? Então, agora não precisa. Agora, se vocês não tivessem colocado não, faria confusão para vocês ou estaria tudo bem? Só com a palavra certa? Faria confusão. Faria confusão. Se eu faço parte dos equipamentos obrigatórios, eu já sei o que é. Aí quando coloca a palavra certa, aí eu fico. É o que é ou o que não é? É o que é ou o que não é? Viu que quando a gente troca pelo não, clareia mais a mente o que de fato está me perguntando? Vamos testar mais uma vez. São atitudes seguras de um motociclista, exceto. Então, como é que vai ficar essa questão? Agora eu vou botar vocês para participar. Não são atitudes seguras de um motociclista. Ah, beleza. Não são atitudes seguras de um motociclista. Letra A. Não transportar crianças menores de 10 anos de idade. Letra B. Usar o farol aceso quando em circulação dia ou noite. Realizar ultrapassagem tanto pela esquerda quanto pela direita. Manter velocidade compatível com as condições da vida, do trânsito, do tempo e outras condições. Letra C. A ultrapassagem é feita por qual lado? Esquerdo. Somente esquerdo? Eu nunca posso ultrapassar pela direita? Quando o veículo da frente sinalizar que vai fazer uma manobra à esquerda. Somente nessa condição. Por quê, Marília? Olha só, o retrovisor está posicionado aqui, eu olho no retrovisor e tiro o meu ponto cego, tá? Lá do lado direito, tem como eu olhar no retrovisor e colocar a cabeça pro lado de fora? Não. Lembra dos pontos cegos? Então, quando o motociclista ele ultrapassa pela direita, ele está colocando em risco a sua própria segurança. Porque o motorista ele pode não ter a visibilidade completa e acabar dando uma fechada, fazendo com que ele tenha uma frenagem brusca e acontecer um acidente. Por isso que a ultrapassagem pela direita pode, quando o veículo já está sinalizado e posicionado para virar à esquerda. Então ele não corre risco mais de ser surpreendido com uma manobra, porque ele já sinalizou e já posicionou, tá? Então essa não é uma atitude que traz segurança para o motociclista. Vamos ver a última aí? Olha só, antes de sair com seu veículo, o condutor deve verificar as condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios, exceto. Se eu colocasse o não antes de sair, ia ficar boa a frase? Ia ficar? Não ia ter conotação, correto? Então vamos lá. Antes de sair com seu veículo, antes do verbo, ó, o condutor, antes do verbo, não deve verificar as condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios. Então, antes de sair com seu veículo, o condutor não deve verificar as condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios. Freio ABS e airbag, cinto de segurança e encosto de cabeça, triângulo de segurança e pneu sobressalente, que é o step que nós conhecemos, limpador de para-brisa e buzina. Isso mesmo, não tem como eu fazer verificação do airbag, porque o airbag só entra em funcionamento quando, pessoal? Em caso de colisão, tá? Uma colisão é que vai fazer o acionamento do airbag. Então ali não tinha como trocar a palavra exceto pelo não lá no início da frase. Não era possível. Então eu procurei o local onde a palavra não ia encaixar e eliminei a palavra exceto. Então ficou entendido até aí com relação à palavra exceto? Toda vez que
vocês se depararem com essa palavra, vocês vão eliminá-la da questão e vai trocar pela palavra não, ok? Essa marcação aí, todo mundo conhece? Não? Sim. Fiquei preocupada. Então eu tenho aí a sinalização horizontal de marcas longitudinais, são as marcas no pavimento, tá? E muitas vezes ela acaba trazendo uma confusão quando ela chega lá na questão pra gente. Por quê? Olha só, a gente se depara com essa questão, normalmente ela assim, né? Dessa forma, ou seccionada. Então, contínua ou tracejada ou seccionada. Agora, vamos redimensionar essa imagem. E se ela fosse assim? Seria o quê? Mais fácil de entendimento. Porque quando eu vejo ela deitada, eu estou tentando identificar em qual posição está o veículo. Então, toda vez que vocês pegarem uma questão assim, nós vamos trocar ela para essa imagem aqui, na cabeça de vocês mesmos, para essa imagem aqui, que é como se... a vontade é pegar o monitor lá do ar e virar ele assim, falar, dá licença que eu vou ver ela na posição correta. Se ela fosse assim, traria o quê? Uma visão melhor de que a gente estaria dirigindo aqui nessa via, né? Porém, ela vem normalmente deitada. Então, a gente vai fazer o quê? Vai tentar redimensionar quando você lidar com essa questão para identificar o que essa questão está me pedindo. E olha só, vamos falar sobre a faixa contínua. Se quem aqui faz academia? Faz academia. Vou usar ela como exemplo, pode? Faz academia de forma contínua? Então, de forma contínua é sempre, tá? Ela faz academia de forma contínua. Então, quem faz a forma contínua é sempre, tá? Essa faixa aqui, ela é sempre interligada. Ela não me dá nenhuma brecha. Se ela faz de forma contínua, ela não tem brecha na academia. Ela vai todos os dias. Quem vai de forma esporádica, olha aqui, tem alguns intervalos. Eu vou hoje, amanhã eu falto. Eu vou depois de amanhã, falto outra vez. Eu não posso falar que se ela vai um dia sim, um dia não, ela não faz de forma contínua a academia, concorda? E aí, a gente vai utilizar essa faixa aqui contínua. Eu vou dizer para vocês, eu vou usar ela aqui, que é como se fosse uma barreira. Antes disso, vamos entender a diferença entre as duas? Toda vez que você se depara com uma faixa contínua, vocês podem ultrapassar ou transpor de faixa, sim ou não? Não. Todo mundo concorda com elas? Quem discordar pode levantar a mão. Nós estamos aqui para trocar, para ter essa troca mesmo, para a gente conseguir, quando chegar lá na prova, que você estiver concentrado para fazer e cair essa questão, você vai falar assim, houve uma discussão lá na sala no dia do aulão de macete, é isso. A gente cria momentos, essas aulas é para isso, para a gente aprender os macetes e criar momentos que lá na prova vai fazer você lembrar disso, tá? Então, vamos lá. Então, eles disseram para mim que a faixa contínua é proibido ultrapassar. Marília, por que é proibido? Porque eu estou vindo com o meu carro aqui, ó, e aqui, ó, tem uma barreira. Se eu colocasse um concreto, um cimento aqui, eu ia? Eu não ia, porque eu não ia estragar meu carro. Então, a faixa, ela vai servir para você como se fosse um concreto que eu sou proibida de ultrapassar ou de transpor a faixa, tá? E como é que eu olho isso? Olha por que causa confusão aqui pra gente. Eu olho, sempre você vai se colocar dentro do carro. Olha só, eu estou dirigindo esse
carro aqui. A faixa que vai demandar se eu posso ou não é a faixa que está do meu lado, que está próximo a mim. Se aqui tiver uma nova faixa, para mim pouco importa, porque qual é a primeira faixa que está do meu lado? Contínua. O que está vindo depois dela, para mim, que estou indo, para mim não importa não. Vai importar para quem? Para quem está vindo. Porque então nessa condição eu tenho uma faixa seccionada. Se a contínua é proibida, é uma barreira, a seccionada ela me dá brechas. Se ela me dá brechas, ela é ou transpor de faixa. Permitido ultrapassar ou transpor de faixa. E aí eu sou esse carro aqui. Eu estou vindo aqui com a minha BMW 2026, porque eu estou evoluída. Eu sou especialmente para mim, não é? Oportunidade que eu tenho de andar de BMW aqui na sala de aula. Ou vocês estão pensando que eu vou vir e vou falar que eu estou andando ali de Fusca? Não estão não, né? Então tá bom. Estou vindo aqui com a minha BMW 2026. Qual é a faixa? Olha, eu estou aqui dirigindo. Tá vendo como é que é bonita? Aqui, qual é a faixa que vai dizer se eu posso ou não fazer a manobra de ultrapassagem? Essa aqui. A que está ao lado do motorista. A que está ao lado do motorista vai demandar. Eu posso ou não posso? Pode. Agora eu não posso não, tá vindo outro carro no sentido contrário, senão a gente vai bater de frente, tá? Mas a faixa pode e me permite, desde que eu tenha condições de segurança, tá? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, a faixa me permite, eu tô indo. Mas aí eu olho também as condições de segurança, só para descontrair mesmo, tá? Então, se a gente mudar as imagens para essa dimensão aqui, fica mais fácil a gente identificar. E eu sempre falo para vocês assim, se coloquem dentro do veículo. Você é o motorista daquela via ali. E aí, Marília, ninguém vai me perguntar por que umas tem uma faixa, outra tem duas, não? Tô doida querendo falar. Porque depende dos dois sentidos, né? Na verdade, todas aquelas vias ali, elas são duplo sentido ou único sentido? Por que vocês sabem disso? Porque tem duas certas. Só que tem um outro macete. Tem duas também. Cor. Toda vez, quem não sabe pode anotar. Toda vez que for cor amarela, duplo sentido de circulação. Toda vez que for branca, sentido único. Tá? Toda vez, então, que for amarela, duplo sentido. Isso faz toda a diferença na hora de identificar qual é a via, tá? Toda vez que for branca, único sentido, sentido único, mão única. Falando aqui no popular para vocês, duplo sentido vai e vem cá, sentido único só um. Por exemplo, a Avenida JK, todo mundo conhece? A cor lá é branca ou amarela? Peguei. JK é cor branca ou amarela? Depende qual lado. Tudo bem, então. Então, eu estou vindo lá de Santa Rita, sentido centro. É branca ou amarela? Não. Gente, a JK. É isso mesmo. Eu tô vindo ali. Passeio Piscineiro. Tô vindo lá. Do lado de Santa Rita indo pro centro. Piscineiro. Branca ou amarela? Ninguém nunca reparou? Branca porque é o único sentido de circulação. É separado por um canteiro central. Tem mais de uma faixa, mas todos os veículos... Bom, quem está voltando do lado de lá, depois do canteiro, está só voltando. Também é branca. A Avenida Minas Gerais é branca ou amarela? Alguém ousa ir lá falar pra gente? Qual é a cor? Na amarela. Ela é? Ali amarelo. Depois do mergulhão que é amarelo. Depois do mergulhão é amarelo. E antes do mergulhão? É branca.
existe mais de uma faixa indo no mesmo sentido, separada por um canteiro, e do outro lado vai voltar veículos vindo no mesmo sentido. Marília, quando é duplo sentido de circulação? Quando os veículos vão se encontrar. Duplo sentido de circulação, ele é separado por apenas a faixa. Faixa contínua ou seccionada. E ali a gente viu que ela pode ser simples ou dupla. Marília, qual é a diferença entre as duas? A diferença é apenas a estrutura da via. Se ela tiver mais de 7 metros, vem duas linhas. Se ela for menos, ela vem uma linha só, tá? É só por causa de estrutura mesmo. Mas eu obedeço independente se tiver uma ou duas. Se eu vier aqui, eu dizer que essa via ela tem menos de 7 metros. E aqui tem uma faixa contínua, ela serve para este e para este, independente se é uma ou duas faixas, tá? Agora olha que interessante, naquela faixa ali, ó, contínua, vamos imaginar, eu disse que nessa faixa eu não posso nem ultrapassar e nem, qual foi a outra palavra que eu usei? Isso mesmo, tá? Não tem nada. Como é que é seu nome? Marco Antônio. Marco Antônio não tem nada, hein? Olha só. E se eu disser para vocês que aqui tem uma via lateral, tá? Vai ter uma via aqui lateral e eu sou esse carro aqui. Eu posso fazer essa manobra aqui? Por quê? Porque é faixa contínua, eu não posso transpor. Eu só posso transpor se eu dizer para você que aqui não é uma via lateral, é um lote lindeiro. O que é lote lindeiro? Imóveis construídos à margem da via. Se eu falar aqui para você que aqui é um supermercado, eu posso fazer essa manobra aqui? Posso. Para entrar dentro do supermercado. Ou para entrar dentro do shopping, ou para entrar dentro de uma loja. O que for lote lindeiro, que são imóveis construídos à margem da via. Se for uma via lateral, eu não posso transpor para adentrar na via lateral. E como é que eu vou voltar nela, Marília? Eu vou procurar o retorno mais próximo que tiver para poder voltar nela. Eu só posso entrar se for um lote lindeiro, tá? Se for algum imóvel construído à margem da via. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra lote lindeiro, são imóveis construídos à margem da via, seja um shopping, seja um supermercado, seja uma loja, seja a nossa autoescola, né? Qualquer imóvel que for construído à margem da via. Aí eu posso transpor. Caso contrário, se for uma via lateral, não. Tá bom? É a regra do código. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Depois eu vou testar então, para ver se está todo mundo, ó, antenado, tá bom, turminha aí de trás? Vou testar vocês, já. Então, toda vez, vamos para a imagem, Leite, que vocês se depararem, então, com essa sinalização horizontal dessa forma, nós vamos redimensionar ela para a posição, isso mesmo, para a vertical, para a posição que você estaria, então, dirigindo a sua Ferrari, a sua BMW, seu Gol, seu Polo, naquela via, tá? E sempre a faixa que vai demandar é a sua faixa esquerda. Se for uma faixa contínua, pensa como uma barreira, ali é só uma linha, mas se tivesse um concreto, eu não ia bater o meu carro para poder fazer essa manobra, tá? Porém, se ela me dá aqui várias aberturas, quer dizer que eu posso, tá? Inclusive, se ela tiver assim, eu posso fazer essa manobra independente se for supermercado ou se for via lateral, tá bom? Dúvidas até aí? Vamos para a próxima então, Leite. Vamos lá. Ao dirigir, vamos testar então. Ao dirigir por uma pista onde há marcação longitudinal amarela, então se a amarela é sentido único ou duplo? Beleza. E com a primeira linha à sua esquerda do tipo seccionada, vamos então visualizar o que aquela questão está me perguntando? Está me dizendo então que eu estou em uma via
de duplo sentido de circulação. Beleza? Então tem carro aqui e tem carro aqui. Obrigada. Beleza. Fala assim. Marca longitudinal amarela, dupla e com a primeira linha à sua esquerda do tipo seccionada. Eu sou esse aqui, tá? Então eu vou usar como se fosse o carro. Tá falando que é dupla? Tá, tá? Tá falando que a minha primeira à esquerda, ela é seccionada, tá? Vamos, vira lá pra eles. Letra A. Letra A. Eu elimino. Quando você começar a ler a letra A, você elimina? Por quê? Não vou nem terminar de ler. Falou que é amarela, vocês já me responderam que é duplo sentido de circulação. Então, se eu já identifiquei que é duplo sentido, quando eu comecei a ler a alternativa, o que acontece muitas vezes lá na prova que causa confusão em vocês? Vocês focam naquilo que vai gastar sua energia. Você já sabe que é uma linha amarela e você já sabe que é duplo sentido. Aí você lê a questão a letra A um monte de vezes e fala, será que é essa? Você está gastando energia com ela. Você já se respondeu. Quando eu perguntei a amarela, eu falei, é o único duplo, aí vocês duplo, mão, sentido duplo. Aí você vai gastar energia com a letra A, você já eliminou. A letra B fala assim, está numa via de mão dupla. Você elimina ou fica com ela? Está em uma via de mão dupla. Você fica com ela ou você elimina? Fica? Mais alguém fica? Sim. Por que elimina? Eu não sou o número 2? Não, Você é o número 1? Ah, sou o número 1? É. Você é o número 1. Nós somos esse aqui. Esse aqui. A primeira à minha esquerda, tá? Seccionada. Porque se o número 2 olhar para a primeira esquerda dele, ele vê o quê? Ele vê a contínua. Só que lá na questão está falando assim, ao dirigir por uma pista onde a marcação longitudinal amarela dupla e com a primeira linha à sua esquerda, então eu não posso ser o número 2. Está falando que a primeira linha à minha esquerda é seccionada, então eu não sou esse não. Eu sou esse aqui, tá? E aí, eu fico com ela ou elimino? Porque está falando mão dupla, eu não vou terminar de ler ainda, tá? Não eliminei a letra B. A letra C, está numa via de mão única, eu fico com ela ou elimino? Elimino. Eu já eliminei duas questões que eu não vou gastar energia com ela. Ela não está certa, eu já identifiquei. A letra D, está numa via de mão dupla, eu fico com ela ou elimino? Das minhas 4 alternativas que vocês terão na prova, pessoal, vocês já me eliminaram 2, você só tem mais 2 para poder pensar. E aí fala lá no enunciado que é seccionada. A seccionada é permitido ou proibido? Permitido, todo mundo concorda? Está numa via de mão dupla e a ultrapassagem é permitida. Ah, precisa ler a B? Não. Lê então para tirar as dúvidas. Uma via de mão dupla, ultrapassagem é? Não vai ter 2 alternativas com a mesma resposta. Então a resposta correta é? B. B. Então a gente tem que usar os benefícios a nosso favor. Eu já descobri que é amarela, o que é seccionada, e aí eu venho eliminando aquilo que vai me causar energia na hora de escolher qual é a alternativa correta, tá? Vamos lá. Olha só para vocês verem. A prova de legislação, lá no início eu falei, ela tem 30 questões, eu tenho que acertar 70%. Eu trouxe algumas técnicas aqui para você, que vai fazer, é uma prova de múltipla escolha, né? 4 alternativas por questões. No nosso estado é só letra A, B, C e D, tá? Lá quando vocês estão fazendo simulado, quem já está lá aparece a letra E, né? No aparelho. Mas no sistema não aparece, porque esse aparelho ele veio de São Paulo, e São Paulo é A, B, C, D e E. Mas em Minas Gerais não, são só 4, A, B, C e D, tá? Se você marcar o acaso, então olha como é que eu vou provar para vocês que prova de legislação não é sorte, é conhecimento e técnicas, tá? Se você marcar ao acaso, se eu te dar uma prova agora e você fizer assim, ao acaso, sabe quantos por cento você vai acertar?
Porque se eu jogar na sorte, eu vou acertar 25%. E aí, mais 25 de probabilidade, mais 25 de técnicas, que é o que a gente vai aprender agora, além dessas que a gente já aprendeu, quantos por cento você já tem na prova? 50%. Os outros 20% com certeza você estudou. Então, você tem 70% de chance de ser aprovado. Probabilidade, aleatoriamente, 25%. Mais 25% das técnicas, 50% garantido. Então, eu tenho 15 questões garantidas já na prova. O meu conhecimento vai fazer com que eu acrescente aí as outras 6 que eu preciso. Tá? É claro que quanto mais conhecimento, maior probabilidade de tirar 21, 22, 23, 24, 25, 30. Tá? Mas você só precisa de 21. Só de 21 para ser aprovado. Vamos lá. A primeira, alguém já viu essa alternativa, casca de banana? Todo mundo conhece, né? Casca de banana. Quem não tem anotado, quem não utiliza isso, podem anotar essas palavras. É certeiro, tá? Quando a questão, ela possui essas palavras egoístas. Que palavras são essas, Maria? Quem não tem anotado e quiser anotar, eu vou anotar para vocês aqui no quadro agora. São palavras que exprimem sentido de exclusão. Olha só. Somente, só, apenas, sempre, nunca, jamais e unicamente. Todas essas palavras, elas trazem aí sentido de exclusão. E toda a questão que tem essa palavra, provavelmente, ela é a questão errada. Vamos ver? Pode passar aí, gente. Vamos lá, eu vou trazer um exemplo para vocês de casca de banana. E olha só, se você não levar isso aqui a sério, você pode escorregar na questão, tá? Quais as punições aplicáveis quando um veículo estiver estacionado em frente a um rebaixamento de calçada? Marília, é a minha garagem. Pode? Não. Rebaixamento de calçada, o código ele fala rebaixamento de calçada. Independente se a porta da sua casa, se a porta do seu trabalho, onde é que seja. Se for rebaixamento de calçada, não pode. E aí, existe punição para isso, tá? Letra A, multa e em alguns casos remoção. Letra B, multa sempre seguida de remoção. Tem casca de banana? Qual? Sempre. Você já eliminou ela? Ó. Multas e sempre seguida de remoção. Pessoal, a remoção, ela só é utilizada quando o problema não for sanado no local. Concorda? Eu parei meu carro na guia rebaixada da porta da minha casa. Quando o agente chegou para me aplicar a punição, multa. Concorda? Multa. Eu saí lá de dentro da minha casa e cheguei na mesma hora. Qual é a justificativa de pegar meu carro e levar para o pátio credenciar se o problema resolveu-se ali na hora? Eu cheguei. Eu não falei que eu deixei de tomar multa, não. Eu fui penalizado, porque eu cometi uma infração. Ele vai falar comigo assim, vou chamar o guincho, vou levar. Não, eu vou tirar. Eu vou tirar ele agora da guia rebaixada. Então, sempre seguida de remoção? Não. Porque se puder resolver no local, não justifica levar o meu carro para o pátio. Apenas remoção. Vem, guincho, pega o carro da Marília e leva lá para o pátio. Eu não vou ter multa, não? Eu não vou ter penalidade, não? Só vai levar removido meu carro, está tudo bem? Eu vou lá e busco ele de volta? Tem palavra, tem casca de banana? Qual é? Então você me eliminou aqui a letra B até agora e eliminou a letra C. Olha a letra D, multa, porém jamais remoção. Ah, como assim?
rebaixada. Eu fui sair para o trabalho e a Joanesse deixou o carro lá. A gente veio, aplicou a multa e não achou a Joanesse, não. Se a Joanesse for voltar 5 horas da tarde, eu não vou, não? Tirar o meu carro da garagem porque ela estacionou lá na guia rebaixada, na minha frente? Então, jamais remoção? Naquele momento ali não pode resolver o problema no local. Tem casca de banana? Jamais. Você eliminou ela? Você eliminou então B, C e D. Qual a alternativa correta? A. Multa e em alguns casos, porque se puder resolver no local, eu fui lá e tirei. Mas não pude resolver que a Joanesse foi lá para outra, para Ipatinga, e deixou o carro lá na porta e ela foi de carona com alguém. Não teve como resolver. Teve que remover por parte credencial. Tá bem? Então, em 3 alternativas, nós encontramos casca de banana. Qual a justificativa de eu gastar energia nessa questão? Olha aí a técnica. Usei a técnica e ganhei a questão na prova de legislação. Vamos ver mais uma? Técnica da alternativa grande. Quando uma questão traz uma alternativa muito grande, dê prioridade para ela, porque ela pode ser completa, tá? Ela pode estar completa. Aquilo que está faltando nas outras, tem lá naquela alternativa grande. Só que aí, pessoal, são técnicas. Quando a pessoa lê lá a questão, aí ela olha A, B, C e D, essa aqui está grandona, não vou ler não. Alternativa não. É a técnica aliada ao que você estudou, ao seu conhecimento. Vamos visualizar? Marque a alternativa que melhor define trânsito. Antes da gente ler, o que é trânsito para vocês? Alguém aqui quer arriscar o que é trânsito? Não? O que é trânsito? Gente, o que é trânsito? Tá costurando a boca aqui, não, aqui nós também. É o movimento dos veículos, pedestres, todo mundo na vida. Então, se eu sair da porta da escola ali pra fora, se eu tiver a pé, de bicicleta, se eu tiver de carro, se eu tiver de moto, de carreta, caminhão, de ônibus, eu sou ingressante no trânsito, tá? Olha o que a letra A fala. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas e veículos. Ah, ok. Só pessoas e veículos? Ah, se eu tiver charrete, então eu não estou no trânsito. Se eu tiver de bicicleta, eu elimino nessa alternativa. Vocês acham que é essa ou você elimina? Eliminou. Letra B. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Ó, a charrete entrou aí, os animais, hein? Tá faltando mais alguém ou tá todo mundo aí? Tá faltando. Tá faltando. Você elimina ou continua com ela? Elimina. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Gostou dessa aí, não gostou? Tá mais completa. Então, eu ainda não vou eliminar ela, porque eu gostei dessa, e aí eu vou ver a letra B. Considera-se trânsito a utilização das vias por veículos para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Eu não eliminei a letra C, e aí eu li a letra D. O que vocês acham? A letra D fala assim. A letra C, então. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, de parada, de estacionamento, para carga e descarga. Gostei, não tá bom? Não tá abrangendo todo mundo que tá ali no trânsito, independente do que eu esteja fazendo lá, ou como eu estou me locomovendo? Aí a letra D fala assim, considera-se trânsito a utilização das vias por veículos para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Entre a C e a D, qual você escolheria? A C. A letra C. Ela é a maior alternativa e ela é a que veio completa para vocês. Ela veio falando das pessoas, dos veículos, dos animais, seja isolados ou em grupos. E quando fala isolados ou em grupos, é eu sozinho ou eu com um grupo de pessoas no trânsito, tá? Eu paro. O que é parar?
Então vai ensinando os nomes aí que agora eu entendi. Eu vou precisar falar os nomes pra gente. O que é parada para o Código de Trânsito? Parada, estacionamento. Ó, se eu estou vindo aqui com o meu veículo e eu faço uma parada, o que é isso? Embarque, desembarque. É o tempo estritamente Necessário para embarque e desembarque de passageiros. Ok? Isso é parada para o código. Faz parte do trânsito, tá? Eu paro aqui, alguém desce ou alguém sobe. Isso é parada. Tempo superior ao embarque e desembarque de passageiro é o quê? Carro descarga é o quê? Estacionamento. Porque carro descarga não é para alguém embarcar ou desembarcar, é uma mercadoria. Eu posso demorar 5 minutos, como eu posso demorar 2 horas para descarregar um caminhão, tá? Então, isso tudo faz parte do trânsito. Olha a técnica da alternativa grande. Eu não olho para a questão ali, ó, e falo assim, a letra C eu acho que está completa. Não, porque pode ter uma palavra ali que vai modificar todo o sentido, tá? Então, eu preciso ler aquelas alternativas que estão maiores. Eu leio todas nesse caso, mas as que estão maiores é a que eu vou gastar a minha energia para poder achar a resposta correta, tá? Agora, outra técnica da ovelha negra. Eles falam assim, toda família tem ovelha negra, né? Na prova de legislação também tem a ovelha negra. É aquela alternativa, tá? Totalmente diferente. Totalmente diferente das demais. Normalmente ela é a resposta a ser marcada. Ela está completamente diferente de todas as outras. Vamos ver? Letra A. Aliás, marca a alternativa do melhor definir trânsito. É a mesma pergunta da anterior. Letra A. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados em grupos, conduzidos ou não para fim de circulação. Letra B. Trânsito não é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Letra C. Trânsito é a utilização das estradas por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Olha a letra D. A letra A, B e C são iguais? Bem parecidíssimas, né? Agora, chega lá na letra D e fala assim, considera-se trânsito, ela já começou diferente. Todas as outras começou trânsito não é, e ela veio completamente diferente. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Ela é a ovelha negra. A ovelha negra é aquela que vai diferir de todas. Você leu a letra A, a letra B e a letra C, e ela já inicia igualzinha, todas três. E aí, quando você leu a letra D, você viu que ela era a alternativa diferente de todas as outras. E para comprovar que ela é diferente, ela veio completa. Vocês acabaram de responder uma bem parecida à anterior, e ela veio completa da descrição do que é trânsito. Então, as 3 técnicas que vai fazer você garantir os outros 25% na prova são essas 3 técnicas aqui, que é da casca de banana, são todas aquelas palavras ali, você não vai gastar energia com essas questões, que é a completa, né? Aquela questão mais completa, a tipo maior, e essa da ovelha negra, que é diferente de todas, ok? Dúvidas até aí? Olha só, vou trazer algumas questões com macetes. Gente, quando se fala de infrações e penalidades, o cabelo arrepia, né? Porque são muitas infrações e muitas penalidades e muitas medidas administrativas e que a gente tem medo de que caia na prova e a gente, né, acabe perdendo a prova por causa desse tipo de questão. Então eu trouxe ali, e aí com certeza vocês já conhecem o macete de penalidades e de medidas administrativas, e nós vamos colocar eles
em prática, podemos? Nessa questão que eu trouxe aí. Eu tenho, então, toda desobediência a uma regra de trânsito me gera uma... Me gera o quê? Me gera um auto de infração primeiro, né? Que pode acontecer algum erro, então eu tenho um prazo para isso. E também me gera aí uma penalidade que pode ser acrescida de uma medida administrativa, tá? A penalidade, toda vez que você comete uma infração de trânsito, você recebe lá o auto de infração, não recorreu, você vai receber uma penalidade, tá? Qual é essa penalidade? Pelo menos uma. Ninguém? Eu que cometi uma infração, como é que é o nome? Multa, né? Penalidade vai me gerar pelo menos uma multa. Multa vem acrescida de talvez um valor, né? Se ela não for transformada em advertência por escrito. E ela também vai fazer eu ganhar ou perder pontos? Ganhar. Quando eu cometo uma infração, eu ganho ou eu perco pontos? Você ganha pontos na carteira? Bom, perde no sentido de perder. A minha carteira, ela vem zerada, porque eu sou uma condutora exemplar. Toda vez que eu cometo uma infração, eu somo uma quantidade de pontos. Então, eu ganho pontos na minha habilitação. Tanto que se eu atingir 20 pontos e tiver 2 infrações gravíssimas, suspensão de direito de dirigir. Se eu atingir 30 pontos e tiver uma infração gravíssima, suspensão de direito de dirigir. E se eu atingir 40 pontos sem nenhuma infração gravíssima, suspensão de direito de dirigir. Então, eu sou meio para chegar no 20, no 30 e no 40. Tá bom? Então, toda infração de trânsito, ela vai me trazer penalidades e medidas administrativas. Marília, como é que eu sei que a penalidade e medida administrativa é um monte, né? É um monte de penalidade, é um monte de medida administrativa. Aqui na medida administrativa tem um macete, qual que é ele? Todas as medidas administrativas, vocês já ouviram isso? Todas, sem exceção de nenhuma, podem procurar no livro, se eu estiver errada pode me corrigir agora. Todas começam com a letra R ou T. Todas as medidas administrativas começam com a letra R ou T. Tá bom, Marília. Porque retenção, remoção, recolhimento, transbordo, excesso de carro. Correto? Todas. O que não começa com R ou T é o que então? Pronto. Que não começa com R ou T é penalidade. Aí agora, você está falando isso para mim por quê, Marília? Não. É lá mesmo. Dirigir veículo com habilitação cassada ou suspensa é infração, tendo como penalidade e medida administrativa. Como é que eu vou descobrir isso? Vamos lá. Nós vamos analisar juntos aquela alternativa ali, tá? Essa ideia de analisar a pergunta e cada questão, eliminando aquelas que você já sabe, vai diminuir o seu gasto de energia e aumentar a probabilidade de você acertar a questão. Eu vou bater o olho rápido ali e vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o único grau de infração que tem fator multiplicador? Pronto. Letra A, gravíssima, você elimina ou continua com ela? Letra B, grave, você elimina ou continua com ela? Por que você eliminou a grave? Fator multiplicador, vou gastar minha energia com ela. Acabou de falar para mim que a
de infração que tem fator multiplicador e multiplica o quê? É o ponto ou o valor? Valor. Qual o valor dela mesmo? R$293,47. Quem aqui anda sem habilitação? Sem medo, ninguém vai filmar vocês. 293,47 vezes 3, R$880,41. Vocês estão no melhor lugar do mundo. Em breve vocês não correrão esse risco. Fator vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20, vezes 60. Já viram? Vezes 60? Então tem, vezes 60, tá? Então vamos lá. E vocês eliminaram a letra B porque é infração grave. Letra C. Vocês eliminam ou não? E letra D, elimina ou não? Cara, eu fiquei com duas questões só em uma infração, em uma questão de infração e penalidade. Isso é a melhor coisa do mundo. E olha só que coisa máxima. Então eu só tenho a letra A e a letra C para eu poder analisar. Penalidade. Multa. Gravíssima, a gente já descobriu. A próxima é multa, é penalidade, não é? Por que eu sei que é penalidade? Porque não começa nem com R nem com T. Então, beleza, as duas têm multa. E agora, Marília, é multa vezes 3 ou é multa vezes 5? Você me complicou. Compliquei não, vamos lá. Medida administrativa. Me pediu uma penalidade lá, tá vendo? Uma. Você já marcou que é multa. Você só não sabe ainda se é vezes 3, se é vezes 5, mas nós vamos descobrir já. Medida administrativa. Medida administrativa começa com qual letra? R ou T, tá? Aí nós vamos lá, na letra A, que você deixou ela. Recolhimento começa com R ou T? E a apreensão começa com R ou T? Você fez o que com essa questão? Você eliminou. Só com o macete que você sabia ali, você eliminou. E aí você descobriu que é uma infração gravíssima, multa é uma penalidade, recolhimento começa com R ou T? E retenção do veículo começa com R ou T? Qual a resposta certa? Pronto. É uma alternativa que você tinha batido o olho nela e falado assim, meu Deus, infração, perdi essa questão. Sem nada. Será que é vezes 3? Será que é vezes 5? Você foi usando a técnica de avaliar aquilo que você tinha de conhecimento e eliminar aquilo que não vale a pena gastar energia. E aí você descobriu que a alternativa era a letra C. Ok? Então, só que nessa questão, nós descobrimos que o quê? Que todas as medidas administrativas começam com R ou T. Primeiro, macete. Segundo, se não começa com R ou T, é penalidade. Terceiro macete, que somente as infrações gravíssimas têm fator multiplicador. Só que você usou 3 macetes e ganhou a questão na prova de legislação. Ok? Dúvidas até aí? Uma dúvida naquela questão. Quando a aplicação é cassada, ela já não é recolhida? Não, isso não é automático? É, ela é automática. Porque ela vai recolher o quê? A CNH. Aqui, porque você não tem mais a sua CNH recolhida. Ah, tá. Então a cassação é virtual. Se você tiver CNH virtual, ela vai estar lá na carteira digital onde você tem o aplicativo cassada. Se não, o órgão competente vai solicitar que você entregue aquele documento. Por quê? Se a minha CNH foi cassada e ela vence em 2031, como é que eu vou saber que a minha CNH... Como é que a pessoa vai... Eu vou parar uma blitz e vou fazer o quê? Hoje o sistema ele é informatizado e ele é muito rápido. Isso vai constar lá no sistema, mas o recolhimento da sua CNH ele é feito num aplicativo escrito cassada, tá? Se você abrir o seu aplicativo da carteira digital para mostrar, a fiscalização vai estar lá cassada, tá? Ou eu tenho físico, o órgão competente vai me solicitar que eu faça a entrega da minha habilitação, porque eu não tenho. Cassada. Aí existem 2 tipos, né, da cassação, permissão ou CNH. A permissão, como é que funciona, pessoal? Foi cassada e eu tenho que fazer um novo processo de habilitação todo, não tem? Há quanto tempo? A qualquer tempo. Se eu perdi hoje, se eu tiver na permissão amanhã, eu começo um novo processo de habilitação, tá? CNH
CNH definitiva. Minha CNH foi cassada hoje. Quando que é que eu começo um novo processo de habilitação? Isso é questão de prova, tá? 2 anos depois. Então, se eu estou na permissão e cometi uma infração grave, gravíssima ou 2 médias, cassação da permissão. Fui cassada hoje, amanhã eu posso abrir um novo processo de reabilitação. Processo de reabilitação nada mais é do que fazer isso que vocês vão fazendo tudo novamente, tá? Aí eu já tenho a definitiva, eu tenho 10 anos de carteira, Marília, e a minha CNH foi cassada. Tudo bem, eu só posso começar um novo processo de reabilitação 2 anos depois. Então, isso é questão de prova, porque se for permissão é a qualquer tempo. Se for definitiva, é 2 anos depois, tá? E cassada não tem conversa, não tem reciclagem, não tem nada. É fazer um novo processo de habilitação. Suspensão do direito de dirigir, não. Suspensão do direito de dirigir por prazo determinado. 6 meses, 1 ano, suspensão, não posso dirigir nesse prazo. Não posso dirigir, entrego a minha CNH a um recolhimento por esse prazo. E eu, frequência obrigatória no curso de reciclagem, 30 horas aulas, tá? Prova teórica, 30 questões, 70%. Suspensão, nesse prazo. Outra dúvida, a apreensão já não existe. Não existe mais, já há, só para confundir. Só que aí, quando a gente chegou na palavra apreensão, a gente descobriu que todas as medidas administrativas começam com a letra R ou T. Aí eu já eliminei ela ali. De uma forma ou de outra. Apreensão não existe mais, é remoção. O que é remoção? Quando o problema não for sanado no local, ele vai ser removido para o pátio credenciado, até que aquilo seja resolvido e a pessoa vai lá e pega o alvará para liberação do veículo. A apreensão não existe. Veio a palavra apreensão, você vai eliminar, porque você conhece esse macete aqui, ok? Agora vamos para o macete de prazos. Ok. Ô Marília, me tira uma dúvida. Eu ontem eu vi um acidente, a árvore caiu no carro na IDH e destruiu o carro. Não localizaram o proprietário do veículo, levaram ele para o pátio. Aí ele vai ter que pagar toda a estadia. O guincho, guincho, licenciamento se não tiver, multa se houver, para poder liberar o veículo. Mas que infração que ele cometeu? O que ele foi? Ele deixou o veículo lá, né? Qual foi a árvore? Na verdade é um fenômeno da natureza. Mas o Estado, eles deram um tempo com certeza para o dono aparecer. Ele chegou lá e pegou. É igual a prefeitura, com certeza. O Estado, ele não vai arcar com isso também, uma vez que ele não poderia deixar ali interrompendo, por exemplo, o fluxo da via. Tá? Porque com certeza quando caiu a árvore, o dano da árvore do veículo estar naquele lugar ocasionou o quê? Interrupção do fluxo daquela via, ela ficou parada. Então eu não posso esperar se ele demorar 1 semana para poder tirar o carro lá. Ele está causando um prejuízo de obstruir o fluxo. Então, e o Estado também não vai arcar com Mas ele. é grande esse prazo, né? Eu acredito. falo assim, eu estou trabalhando, deixei ele 8 horas. 7 horas da noite eu chego para pegar. Pode. Vou ter esse todo lá dia inteiro para poder pegar isso, né? Igual, por exemplo, acontece muito quando o veículo, aqui em Valadares aconteceu, né? A prefeitura fez isso. Veículos ficavam parados muito tempo no mesmo local. Você viu? Teve um recolhimento. Veículo que ficava parado, ele não está, pessoal, em desacordo, não. Veículos que ficavam parados aí nos lugares, ó, que ninguém sabia o dono, quem era, dá-se como abandonado. A prefeitura de Valadares fez um recolhimento desses veículos e levou. Eles sabem quem é o dono? Claro, quando bater lá no sistema, sabe quem é o dono. Faz uma notificação para esse dono, né? Não achou ele naquele momento ali, faz uma notificação para ele para que ele possa ir lá reclamar. Veículos não reclamados no prazo de 60 dias vão para leilão. Meu veículo foi removido por pátio. Eu não fui lá, não reclamei, não procurei, não quis saber. Leilão, 60 dias. Despesas, vai pagar aquilo que teve de despesa, você perdeu o seu veículo, se você não for lá reclamar, tá? No pátio credenciado. Agora vamos ver, o candidato que for flagrado treinando, para treinar, qual é o documento que eu preciso? Fazer aula prática de direção. LADV, licença de aprendizagem, direção veicular. Ela deverá estar acompanhada do seu documento
documento de identificação na moto credenciada da autoescola com a presença do instrutor. E se isso não acontecer? E se a pessoa estiver com a LADV treinando lá no Santo Agostinho, lá no Guarani do Vale, lá, né, que a gente vê aí todos os dias, a LADV, isso tem uma penalidade, tá? E aí, olha só, ela vai ser cassada para sempre? Não. Ela vai ser recolhida? Tem recolhimento de LADV? Ela vai ser apreendida? Eu vou prender uma LADV? As pessoas, né? Ou ela vai ser suspensa? Essa penalidade ela é acometida no prazo de 6 meses, tá? O que que lá na CNH me dá um prazo de 6 meses, de 12 meses? Que eu fico sem poder dirigir. A minha CNH. Suspensão. Então, a LADV é o seu documento para aulas práticas de direção. Então, a gente tem que fazer a associação, quando estiver aparecendo a LADV, ao seu documento oficial, seja permissão no CNH. Naquele momento, esse é o documento que você tem que te autoriza a quê? Fazer aulas práticas como instrutor credenciado ou veículo credenciado. Então, ela vai ter uma suspensão no prazo de 6 meses, tá? Depois de 6 meses, eu posso ir lá pegar minha LADV de novo, voltar a fazer aula, Maria? Sim, se o seu processo estiver válido. Porque se faltar 4 meses para ele vencer, você ganhou a suspensão de 6 meses, você perdeu o processo de habilitação, tá? Então, é a penalidade de suspensão da LADV. Então, eu vou associar a LADV na prova a carteira de habilitação, a esse processo de suspender. Agora vamos falar das vias. Todo mundo aqui conhece todas as vias? Urbanas e rurais? Gente, isso é uma questão que cai muito em prova, porque eu estou falando de norma, circulação e conduta, tá? É um dos conteúdos mais cobrados em provas, e aí eu vou falar sobre a velocidade de cada via. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Pessoal, o que vocês entendem como vias urbanas? Isso. São as vias, ruas, avenidas, vielas, caminhos abertos da circulação nas cidades. E o que vocês entendem como vias rurais? Rodovias com pavimento e estradas sem pavimento. Não vem falar para mim que é roça. Rural é roça, tá, Maria? Não. Rodovia pavimentada, estrada sem pavimento, tá? E aí, quando não houver sinalização regulamentadora, por exemplo, a JK, ela entra como via de trânsito rápido, arterial, coletor ou local? Rápido. Eu acho que é arterial. Mais alguém? Rápido e arterial. Mais alguém? Alguém acha que é coletor ou local? Não? Bom, só estou perguntando. Vamos lá. Não, ela ficou brava comigo. Não é essa via. Tá bom, só pude ouvir. Tá bom, né? Olha, na nossa cidade, não possui via de trânsito rápido, tá? Possui rodovias. Vias de trânsito rápidos são aquelas vias corriqueiras, são vias de grande fluxo, que não possuem lotes lindeiros à margem da via, nem passagem de nível, tá? Vai lá no Rio de Janeiro, as passarelas, não tem nada à margem da via e os carros são corriqueiros. A via é corriqueira, os carros passam, né, com mais facilidade, então por isso é uma maior velocidade. Pessoal, deixa eu falar para vocês.
onde não houver sinalização regulamentadora. Por que eu perguntei o que é a JK? Via arterial possui semáforo, a JK tem. Acesso a lotes lindeiros, comércios. Passagem de nível, faixa de pedestre, possui. E quando não houver sinalização regulamentadora é 60 km por hora. Por que quando não houver sinalização regulamentadora? Como vocês não conhecem, eu não vou fazer propaganda, tá? Mas lá na JK possui o supermercado amarelo. Como tem vários na nossa cidade, vocês não vão saber qual supermercado que eu estou falando, tá bom? Lá perto do supermercado amarelo é uma via arterial, porque é a Avenida JK. Só que possui uma sinalização regulamentadora de 40 km por hora. Pera aí, Marília, você acabou de me falar que é uma via arterial que a velocidade lá é 60. Falei, só que quando não houver sinalização, lá tem. Por quê? Porque existe um grande número de pessoas que vão comprar no supermercado amarelo. Então, onde tem um grande número de pessoas, o risco de andar em alta velocidade é maior. Então, quando houver sinalização, independente se eu conheço qual via que é, eu respeito a sinalização que estiver lá, ok? E aí, quando eu falo que é 80, que é 60, velocidade máxima, né? Onde tem velocidade máxima, tem velocidade mínima. Obstruir o fluxo da via. Aqui, qual é a velocidade mínima? 40. Metade, 40. Abaixo de 40, estou obstruindo o fluxo. 60, metade é 30. Aqui é 40 km por. E aqui? 8 menos 20. 80 menos 20. 60. 60 menos 20. Aqui é a única que eu vou diferir, porque vai diminuir somente 8 menos 20, 60 menos 20, 40. E a local é a única que eu vou diminuir só 10 km. 80, 60, 40 e 30 km por hora, para que eu consiga memorizar essa velocidade quando não houver sinalização regulamentadora. O que é uma via local para vocês? São as ruas dos bairros ou condomínios fechados, né? Indústrias, são esse tipo de via. Esse tipo de via eu posso andar rápido ou tenho que andar devagar? Não havendo sinalização regulamentadora, a velocidade máxima estabelecida para a via é de 30 km. 30 km, eu estou numa via que anda rápido ou que anda devagar? Que via que é essa? Local. As vias dentro dos bairros, condomínios fechados, estacionamentos, shoppings, tudo são vias locais. A prova costuma usar área restrita, né, para essas vias locais, mas as vias de dentro do nosso bairro, né, onde tem o maior número de pessoas transitando, também é uma via local. Então, quando você olhou a velocidade lá, você já viu que é 30. 30 eu não vou, obviamente, é trânsito rápido. Eu não vou ficar aqui nesse topo, eu vou estar aqui na via local, tá? Só mudei aqui, eu vou falar sobre lá. Não, pra frente. Vai. Aí, volta. Não, volta. Olha só, eu falei pra vocês de velocidade. Aí. E aí, pessoal, eu falei pra vocês que existe velocidade máxima e existe velocidade mínima. E onde excede a velocidade máxima existe? Existe o quê? Onde eu excedo a velocidade máxima? Multa. Infração, né? Como é que funciona, Marília, as infrações de excesso de velocidade? Não existe infração leve de excesso de velocidade. Primeira regra, não existe, tá? Nunca vai existir infração leve de excesso de velocidade. Vai existir infração média, grave e gravíssima. Tá bom, Maria? Como é que funciona essas velocidades? Olha só, toda vez que você passa no radar, um medidor de velocidade,
você tem que lembrar o seguinte, duas coisas para quesito de informação que eu estou passando para vocês, não para quesito de prova eu vou passar agora. Se o radar ele for até 100 km por hora, como eu estou lidando com aparelhos eletrônicos, existe margem de erro, senão a pessoa ia ficar questionando isso sempre, tá? Aí o radar, ele faz o seguinte, a velocidade medida e a velocidade considerada, tá? Para quesito de prova, pessoal, só vai vir essa. A velocidade vai lá e considerou, tá? Para quesito de informações, se eu passo no radar a 60 km por hora, em um radar de até 100 km, vai descontar aí, mediu que eu passei a 60, vai descontar 7 km, tá? Então, 60 menos 7, 53. Considerou que eu passei a 53 porque existiu aquela margem de erro, tá? Para não ter questionamento. Acima de 100 km, Maria, qual é a margem de erro? 10%. Acima de 100 km é 10%. Como a gente lidar com até 100 km, a gente sabe que vai sempre descontar aí 7 km. Para quesito de prova, Maria, sempre é a velocidade considerada. Vou pegar a Avenida JK de novo, que tem uma velocidade de 60. Concordam? Como é que eu sei, Maria, qual infração eu cometi, ou se eu não cometi, né, uma infração, lá na JK, se eu exceder a velocidade? Qual é a velocidade máxima? 60. 60 é a velocidade máxima. E aí eu vou anotar um número aqui. Alguém fala aí uma velocidade acima de 60, por favor. 68. 68? 68. Vamos considerar então que eu passei lá na JK a 68 km por hora, tá? Tá precisando de embora. Ah, ok. Pode ficar à vontade, tá? Você não tem mais 5 minutos? Só para você ver eu concluir aqui? Só se você tiver, não vou te atrapalhar, tá? Eu vou fazer só essa primeira simulação, para você vai ser o suficiente. Vamos lá. E aí na JK 68 km por hora. Eu estou falando que uma infração média é até 20%. Opa! Excedi a máxima, então entre a máxima até aqui é infração média, tá? Entre 20 e 50 é uma infração grave. Olha aqui, excedi a máxima até 20%, média. Concorda? Entre 20 e 50, acima de 50, gravíssimo. Tá? Essa é a regra. Maria, não entendi. Não? Agora. Existem três tipos de infrações por excesso de velocidade. Se eu exceder a velocidade em até 20%, então aqui, ó, era 60. Eu passei de 60, até 20% dessa velocidade excedida é média. Se for entre 20 e 50, se eu excedi a velocidade entre 20 e 50, é grave. Se eu excedi mais do que 50% dessa velocidade, gravíssima. Como é que eu sei isso? Rápido. Não tem conta difícil nenhuma aqui. A gente aprendeu isso na escola, não aprendeu? Que a gente tira 0, 2 vezes 6. 12. 12 mais 60? 72. Se a velocidade máxima é 60, concorda? E eu passei a 61, eu cometi infração? Sim. Média. Até qual velocidade vai ser média? Até 20%. Qual é a velocidade que é 20% que nós acabamos de descobrir? Então, se eu passei até 72, eu cometi uma infração? Média. Ah, Marília, eu passei a 73. Eu entrei aqui, não entrei? Aqui acabou 72. Aqui eu já entrei a 73, não entrei? Por que eu sei? Porque passou de 72. Mas até
cometi uma infração? Grave. E se eu passei acima de 91 acima? Gravíssima. Toda infração gravíssima de excesso de velocidade, toda, sem exceção de nenhuma, tem fator multiplicador, vezes 3 e tem suspensão do direito de dirigir. Então, se eu passei a 68 km na JK, qual é a infração que eu cometi? Média. Média, porque a média ela vai de 61 a 72, tá? E se eu falar para vocês que eu passei a 77 km por hora, qual infração eu cometi? Grave. Por quê? Porque a grave vai dar 73 até qual? 90. E se eu falar para vocês que eu passei a 105 km por hora? Gravíssima, e a gravíssima vai me gerar o quê? Toda infração de excesso de velocidade. Gravíssima, R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir. Só explica de novo assim 3 vezes. A gravíssima? Sempre que eu exceder 50% da velocidade, sempre que eu exceder 50% da velocidade, ela vai ser infração gravíssima. Ela tem fator multiplicador, porque somente a gravíssima tem fator multiplicador, vezes 3 no valor, e me gera suspensão do direito de dirigir. Tem 3, tem 5, tem 20. Tá, mas a infração gravíssima de excesso de velocidade, ela é fator multiplicador vezes 3. Se eu passar 105, 110, 120, se for um radar de 80, de 90, de 100, é sempre. Então, sempre. Se for gravíssima, sempre vai ser vezes 3. Não vai ser vezes 5, é padronizado. Vezes 3, custa R$880,41, 20% de desconto até a data do vencimento. E se você tiver aderido ao sistema eletrônico, 40%. Tá? É regra. Veio lá na sua questão, excedeu, foi infração gravíssima, não se exige. É infração gravíssima, fator multiplicador vezes 3, com suspensão de direito de dirigir. E com quantos gravíssimos da suspensão? Ó, se a pessoa tomar 3 gravíssimas, ela atingiu mais que 20 pontos de suspensão de direito de dirigir. Se for multa comum, se for isso aqui, é automático. Efeito autossuspensivo. Eu tenho zerada de ponto. Não, se for essa infração aqui. 3 é a infração comum. Essa infração aqui é efeito autossuspensivo. Eu estou zerada, eu nunca cometi nenhuma infração, passei lá na JK 105 km por hora. Suspensão de direito de dirigir. Nossa, eu não tinha nenhuma, Marília. Eu tomei uma de 7 pontos, ok. Mas ela é efeito autossuspensivo. Lembra que a gente tem infrações de efeito autossuspensivo? Essa aqui é uma infração de efeito autossuspensivo. É direto. Eu estava zerada e passei com excesso de velocidade. Você imagina eu na JK 105 km por hora. O risco que isso está trazendo? Então eu estou precisando de uma frequência obrigatória no curso de reciclagem e prova teórica, tá? Essa aqui, se eu tiver zerada e cometer ela, é efeito autossuspensivo direto, tá? Dúvidas? Não tem. Ok? Ok. Dúvidas por nada, vai para Deus, tá? Pode voltar. Mais? Pode voltar? Não? Voltar. Só voltando. Tá bom. Aqui. Isso. Pessoal, toda vez que a gente vê sobre tração, espécie e categoria, gera uma confusão na nossa cabeça, né? O que é tração, o que é espécie, o que é categoria, né? Lá dentro da legislação de trânsito. Na prova de legislação, pergunta muito sobre a classificação dos veículos quanto a categorias, tá? E aí eu vou trazer um macete para vocês, porque se na prova cair, você não vai errar, tá? Toda vez que na sua prova perguntar sobre a classificação dos veículos quanto a categoria do veículo, vocês vão lembrar lembra dessa banda?
vocês, só para vocês situarem qual o conteúdo que eu estou falando. Vai perguntar a classificação. A tração é a forma que o veículo se movimenta, concorda? Quem aqui anda de bicicleta? Se você montar na sua bicicleta lá na sua casa e falar assim, me leva na autoescola âncora, ela leva? Por quê? Porque ela precisa de uma tração. Qual é a tração da bicicleta? Uma. Se não pedalar, ela não vai, tá? Quem aqui anda de carro? Não? Mas com alguém, né? No passageiro. Ah, se na hora que você estiver saindo do trabalho, eu vou lá e arrancar o motor do carro. É a força que movimenta ele. Ele não vai, né? Você pode, ó, querer fazer o que você quiser, tem combustível, tem tudo. Veículo automotor. Então, quando eu falo de classificação, eu falo de tração, falo de espécie, falo de categoria. Na página 14 de vocês fala a categoria. Quem utiliza esse veículo? Qual é a destinação desse veículo? Isso pergunta muito em prova. Então, toda vez que você lembrar, tá? Toda vez que você lembrar, que você vê essa questão, você vai lembrar do RAPA. Por quê? Na letra O é veículo oficial. Na letra R é representação diplomática. Na letra A é veículo que vocês vão utilizar daqui a uns dias. Aprendizagem. Quem utiliza esse veículo? Oficiais, representação diplomática. A aprendizagem daqui a uns dias vai ser vocês, tá? E o outro? Aluguel e particular. Se você gravar que toda vez na sua prova vier perguntando a classificação dos veículos quanto à categoria, se você gravar o RAPA, você vai acertar, quer ver? Marque a alternativa que, conforme o Código de Trânsito, corresponde às classificações do veículo quanto à categoria. Letra A, oficial. Tem ali a letra O. Representação diplomática tem a letra R. Particular tem a letra P. Aluguel tem. Aprendizagem tem a segunda letra A. Letra B, automotor tem. Propulsão humana tem. Tem letra D, tração, já eliminei. Letra C, passageiro. Tem letra B, né? Carga tem. Eliminou, tá? Letra D, caminhão, trator. Tem letra C? Eliminou também. Então, toda vez que vocês verem classificação quanto à categoria, você vai lembrar da banda, o RAPA. E aí você vai procurar o quê? A alternativa que possui todas essas letras. Se tiver alguma alternativa que possui uma letra diferente, você vai eliminar. Ok? Dúvidas até aí? Próximo. Direção defensiva. Direção defensiva. Lá na direção defensiva, nós temos o quê? Os fundamentos para prevenção de sinistros. O que é sinistros? Acidentes. Não tem mais no código a palavra acidentes. Acidentes ficou como generalizado. Para falar de trânsito, ficou a palavra sinistro. Lá na direção defensiva, e isso é uma questão que cai muito em prova, ela traz para a gente a prevenção de sinistro, tá? E aí ela exige alguns preceitos. Todo mundo conhece essa palavra aqui, ó, lá na direção defensiva? Todo mundo conhece essa palavra aqui? Chápide. Todo mundo conhece? Não? Lá na direção defensiva, isso aqui é questão de prova, assim, com força, tá? São preceitos da direção defensiva.
ela tem uma palavra. E nós vamos conhecer essa palavra. Algumas pessoas chamam de chape, de chapedê. Eu costumo usar essa palavra da seguinte maneira. Quando a gente sai de casa pela manhã, pessoal, a gente faz todo o nosso cronograma e todo mundo faz um compromisso na volta. Tem um filho que está esperando, tem um marido que está esperando, tem uma mãe que está esperando, tem alguém esperando para voltar, concorda? Ninguém sai de casa e fala assim, tchau, talvez eu volto. Não. Eu saio de casa de manhã para trabalhar ou fazer qualquer alguma coisa, eu estou, na pretensão de voltar para casa. Aquela pessoa que sai, sofre um sinistro de trânsito e morre, ela programou, gente, de não voltar?
são os